Diz assim, Lucas 5, versículo 5 até o versículo 7. E respondendo Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. E rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Diga glória a Deus. Diga encher os barcos. Diga mais forte, encher os barcos. A pesca maravilhosa é o tema da minha mensagem de hoje. Diga comigo, pesca maravilhosa. Aleluia. Pesca maravilhosa. Jesus fala para Pedro: lance a rede ao mar. Pedro disse: Senhor, debaixo da tua palavra, debaixo da tua direção, lançarei as redes. E quando Pedro lança as redes, a Bíblia diz que foi tanto peixe, diz assim um texto, uma grande quantidade de peixes. Uma grande quantidade de peixes. Diga assim comigo: Jesus deseja me dar uma colheita, uma pesca de uma grande quantidade de peixes. Aleluia. Não foi pouco peixe. Sabe, Jesus não deu uma pescaria só o que era suficiente para o barco de Pedro. Jesus deu uma pesca que não era só o suficiente para aquelas redes. Muitas das vezes a gente pensa assim que Deus, Ele quer dar algo limitado, só ali o suficiente. Não, Deus deseja que as nossas redes estejam cheias de uma grande quantidade de peixes, para a glória e para a honra do nome dEle. Rompia-se-lhes as redes. Eu não sei você, mas eu já tive essa experiência. Há muitos anos atrás, meu pai levou a gente para uma pescaria. Na época de chuva, tinha estourado lá alguns açudes. Irmãos, e foi tanto peixe que estava descendo nas enxurradas, que a gente botou as redes para pegar peixe. Tanto peixe que as redes estavam se rompendo. Eu lembro que a gente não tinha onde colocar aqueles peixes. Peixes e mais peixes. Aquela imagem nunca saiu da minha mente. Amém? Diga assim: eu também creio que eu vou ver uma pescaria maravilhosa na minha vida. O versículo de número 7. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. O barco de Pedro ficou tão cheio, que ele chamou os outros barcos que estavam na beira da praia,
para vir também encher os seus barcos. Encheu todos os barcos, e os barcos estavam quase para afundar de tanto peixe. Meu Deus, que imagem, que cena, amém? Escute isso, líder de célula. Escute isso, irmão, irmã. Escute isso, discípulo. Deus deseja dar para nós tantos peixes, que você vai ser alguém também usado para abençoar outras células, outros barcos. Amém? Você vai dizer assim: irmão, Deus está mandando tanto peixe para a minha célula, para o meu barco, que eu quero dar também uns para a tua célula. Eu quero mandar os peixes aí para o teu barco também. Eu quero enviar para aí umas mulheres. Eu quero enviar para aí uns homens, uns jovens. Se Pedro tivesse falado assim: não, foi a minha rede, foi o meu barco, vou dar para ninguém não. Se ele tivesse feito isso, você acha que Deus iria dar para ele aquela pescaria maravilhosa? Irmãos, quando a gente fica sendo uma pessoa que não tem um coração de abençoar, que não é generoso, que não está compartilhando, Deus não dá mais para a gente. O barco de Pedro não ficou vazio porque ele deu para outros barcos. O barco de Pedro não ficou sem peixe, irmãos, porque ele decidiu ajudar a colocar peixes em outros barcos. Sabe, a gente precisa ter esse coração também, porque tem momentos que algumas células estão crescendo tanto, tão rápido, tão explosivo aquela célula, enquanto tem outras células que estão mais lentas, estão mais paradas. E aí muitas das vezes, irmãos, você tem uma pessoa que você ganhou, que tem como mandar para outra célula que fica mais perto, tem como a pessoa ser mais cuidada ali, tem como a pessoa ser mais abençoada, tem várias vantagens para aquela pessoa, e você não quer entregar? Não faça isso. Se você perceber que será melhor você colocar essa pessoa em uma outra célula, envie. Chegue para o líder e diga: meu líder, essa pessoa aqui foi ganha, mas eu percebi que ela será melhor estando com você na sua célula. Está mais perto, você já conhece, já também tem uma amizade, eu quero mandar para você. Amém? Você pode, irmãos, abençoar pessoas, desde que a pessoa também lá não vá colocar nenhuma barreira de ir, né? Você também não vai mandar a pessoa forçada. Se a pessoa aceitar ir, abençoe para ela ir, para ela abençoar também mais uma célula. O barco de Pedro ficou cheio, e os outros barcos, diz assim a palavra, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. Escute isso. Escute isso. Veja o que Pedro fez. Ele chamou os outros barcos para que fosse o quê? Ajudar. Muitas das vezes tem uma célula que está explodindo de crescimento. Tem uma célula que está entrando assim num tempo maravilhoso de crescimento, de ganhar vidas para Jesus. Ei, querido, se esse líder dessa célula chamar você para ir ajudar, vá. Não é vergonhoso você ir ajudar, não, irmão. Imagina se os outros barcos dissessem assim: nós não vamos não, se vira sozinho aí. Não é tu que é o bambambazão que está pescando aí toda hora? Não é tu que é o melhorzão que tem a rede cheia de peixe? Se vira, nós não vamos. Vamos ficar com o nosso barquinho aqui na terra, vazio, mas não vamos. Para ter gente que é uma benção, né? Ele prefere ficar sem nada
do que ir ajudar o outro para ele também ser abençoado. Aqueles barcos disseram: opa, vamos sim. Vieram, ajudaram o barco de Pedro a encher o barco de Pedro. Quando eles pensaram que ainda que pudesse acabar, que nada, tem peixe é muito ainda, bota no de vocês também, amém? Enche o de vocês também, encheu. Sabe o que eu penso? Que se tivesse mais barcos naquela praia, teria enchido mais barco ainda. Pedro chamou os barcos que estavam lá. Todos vieram, irmão. Se tivesse ali mais barco ainda, pois teria mais peixe ainda. Diga glória a Deus. Lembra daquela história da viúva, que o profeta Eliseu chegou para ela, e ela falou assim: profeta, eu só tenho um pouquinho de azeite, eu estou com uma dívida muito grande, os cobradores querem levar meus filhos como pagamento da dívida. O profeta falou assim: olha, minha querida, vá nas vizinhas, peça muitas vasilhas, e vá para a tua casa, entre no teu quarto com o teu filho, e pegue o azeite que você tem, um pouquinho do seu azeite, e vai colocando nas vasilhas que você pediu emprestado. Sabe o que a Bíblia diz? Ela pediu as vasilhas. Ela entrou no quarto dela com o filho e começou a despejar o azeite dela nas vasilhas que ela pediu emprestado. Sabe o que a Bíblia diz? Olha como é que a Bíblia fala. A Bíblia não diz que o azeite acabou. Sabe como é que a Bíblia fala? Acabaram as vasilhas. O que acabou? As vasilhas. Não foi o azeite. Ou seja, se aquela mulher tivesse, irmão, catado vasilha nos 4 cantos daquela cidade dela, até hoje ela está enchendo vasilha ainda. Não foi o azeite que acabou, foi as vasilhas. O que faltou aqui foi barco, não foi peixe não. Porque se tivesse mais barco, ia ter mais peixe. Aleluia! Ei, irmãos, sabe o que está faltando muitas das vezes na cidade? É mais células. Quanto mais células tiver nessa cidade, irmãos, mais peixe vai ter para a gente pescar. Mais peixe vai ter para a gente colocar no barco. Por favor, irmãos. Se tivermos só 5 barcos na cidade, só dá para encher 5 barcos. Se tivermos 10 barcos, só dá para encher 10 barcos. Se tivermos 50 barcos, só vai encher 50 barcos. Irmãos, não é a quantidade de peixe, é a quantidade de barco. O que nós precisamos então, pastor? Precisamos de mais barcos para encher com mais peixe. Precisamos de mais barcos nesta igreja. Imagina, irmãos, cada rua de governador Eugênio Barros tendo um barco disponível, tendo uma célula. Imagine, não vai faltar peixe, irmãos. Muitas das vezes a gente pensa assim: ah, mas será que ainda tem? Sempre vai ter, porque a palavra de Jesus que Ele ordenou para os peixes virem. O que nós precisamos é de barcos. O barco é a célula. O barco é a célula. O mar é o mundo. O mundo é chamado de mar. As células têm que estar lá fora. Por que a igreja em célula é a que mais cresce no mundo? As maiores igrejas hoje do mundo, irmãos, são igrejas que trabalham nesse método.
nesse modelo. Igrejas em células. Hoje tem vários nomes. Grupo familiar, GC, grupo de comunhão e vários nomes, mas tudo é o mesmo formato. Pequeno grupo de pessoas reunindo semanalmente para lançar as redes e encher o barco. Amém, irmãos? O mar é muito grande. Esse mar é muito grande, irmãos. Se nós colocarmos um barquinho só no meio do mar, rapidinho enche. Você já percebeu que uma célula, quando começa a passar de 10 pessoas, começa a ficar complicado para a gente ajeitar as pessoas? Falta cadeira, começa a faltar espaço. Tem dia na nossa célula que dá 22 homens. Eu peço cadeira para as vizinhas dos dois lados lá de casa. Senta no tijolo, nós já sentamos várias vezes nos tijolos, porque faltou cadeira. Então veja só, quando a célula enche, e aí, irmãos, falta espaço. Se faltar espaço, não dá para entrar mais. É por isso que nós temos a multiplicação. Diga-se multiplicação. A gente multiplica a célula para dar espaço para mais gente chegar, para mais peixe entrar no barco. E a célula que foi multiplicada vai ser mais um barco para colocar mais gente. Aleluia! É por isso que a multiplicação é poderosa. Nós não podemos, irmão, eu sei que é muito bom, queridos, a célula com os irmãos que estão ali. Mas chega uma hora que tem que ter a multiplicação. Eu lhe falei aqui da minha célula. A gente era mais ou menos uns 12 jovens lá. Pensa num grude que a gente tinha um com o outro. Era um grude, meu irmão. O pessoal dizia assim: eita, mas vocês são demais. E desses 12 tinha 4, que a gente era mais grudento ainda. Hoje um pastoreia em Codó, outro pastoreia em Timon, eu estou pastoreando aqui. Amém? Nós éramos 4 amigos assim, era o quarteto fantástico. Amém? Chegou um dia, na célula, o meu líder falou assim: olha, gente, nós vamos multiplicar a célula. E aí, fulano, vai para colar. E fulano vai para cá. E eu fui colocado com um dos irmãos da célula, que eu não era muito assim chegado a ele. Ele separou nós 4, filho de uma mãe. Nos separou, mandou cada um para um lado. Aí botou eu com mais 3, ficamos 4 para começar uma nova célula. E o líder seria um outro rapaz chamado Francisco. Seria o nosso novo líder. Aí eu fiquei ruim. Cheguei na célula e disse: rapaz, e meus amigos, cadê os amigos? Cadê os amigos? Só nós 4 aqui. E para completar, o líder que ele colocou, o bicho era abençoado. Tinha dia que nós chegávamos na casa dele e ele não estava em casa. Na célula, a gente chegava: cadê o Francisco? Não, ele saiu, mas vai chegar, esperem aí. A gente queria arrumar a sala dele para fazer a célula. Aí o abençoado chegava: ô rapaz, eu tinha esquecido, mas cheguei. Eu digo: eita, meu Deus do céu, esse negócio aqui vai melar. Aí eu fui no meu líder e falei assim: Márcio, eu acho que não vai dar certo aquela célula, Márcio. Francisco lá não está muito bom, acaba lá é meio... Ele falou, eu disse: eu quero voltar para cá, para a tua célula. Ele falou assim: ô meu filho, não te quero mais não.
Eu digo, como é que é, moço? Mas a gente aqui era carne e unha. Ele disse, não, mas chegou o tempo da gente se arrancar a unha. Eu arranquei a unha. Fique para lá, meu filho. Vá fazer a obra de Deus lá. Deus chamou você. Ele me deu uma palavra assim que eu fiquei zangado. Digo, rapaz. Aí voltei para aquela célula. Eu disse, não, agora aqui não tem mais como voltar mesmo. Não dá mais para voltar. Pois então agora tem que dar certo aqui. Eu cheguei para ele e falei assim, Francisco, se eu chamar lá na minha casa as pessoas da minha rua, você vai lá fazer uma célula? Ele disse, vou, se tu reunir as pessoas lá, eu vou. Ele disse, pode deixar comigo que eu vou reunir. Aí marquei o dia com ele, chamei, irmãos, menino assim do tamanho desse dali teu aí para frente, meu filho. Lá tinha menino, lá tinha velho, tinha homem, jovem. Deu 20 pessoas na minha célula. Nenhum crente. Aí ele chegou e viu lá. E disse, olha, Helder, quantas pessoas? Eu disse, olha aí. Aí ele deu a palavra. Foi uma bênção. Quando terminou, ele falou assim, e se a gente continuar fazendo aqui na tua casa? Eu disse, é o que eu quero. Bora continuar. Continuamos fazendo. Não foi, irmãos, assim nem 2 meses. O meu líder, Márcio, me chamou e falou assim, Helder, Francisco falou comigo, disse que a célula na tua casa já dá para ficar contigo lá. Eu disse, pode jogar no peito que eu estou no ponto. E ele, pois vai ser líder agora. Eu fui ser líder só eu e de um monte de gente que não era crente. E eu não sabia pregar, eu era gago, tinha medo de gente, mas eu disse, agora está comigo, eu tenho que fazer. E eu fiz a primeira vez, a primeira célula. Irmãos, quando eu terminei, eu disse, agora eu não paro mais não. Se eu fiz uma, pois agora eu estou no ponto de matar ou morrer. Eu não vou mais parar, porque se eu conseguir fazer uma, eu faço agora qualquer outra. E não parei. Fazem 23 anos que eu tenho célula. E eu nunca abusei célula. Amém? Glória a Deus. O primeiro discípulo que eu ganhei para Jesus na minha célula. Hoje ele pastoreia lá em Colinas. É o pastor da igreja de Colinas. Tem um outro discípulo da minha célula que pastoreia lá em Nova York. Tem outro que é também um dos líderes da igreja de Codó. Discípulos que eu ganhei para Jesus lá no início da minha célula. Hoje são pastores, são líderes, são homens abençoados, são bem-sucedidos. Alguns são empresários, outros trabalham em boas empresas. Eu peguei menino, irmãos, dia desse, lá em Timor, né, bem? Estava em Timor com minha esposa, lá. Um dos jovens, irmão, desse tamanhozinho, bichinhozinho era. Acho que ele tinha uns 12 anos quando eu ganhei ele para Jesus. Hoje ele está casado, bem empregado, a esposa trabalha no Banco Itaú, bem sucedido os dois, lá em Timor. Estão ajudando na igreja lá do outro amigo meu, pastor Vicente. Estão lá. E eu lembro quando eu cheguei, que eu vi ele, eu lembrei do tempo. Ele, um menino de 12 anos. Nessa época eu gostava de andar só de roupa panos passados. Qualquer camisa minha estava por dentro. Aí essa mulher que era minha amiga dizia assim, eita camarada que só se veste assim, feio. Ela chegava e tirava minha camisa de dentro. Diga, essa mulher aqui é alguma coisa. Eu só andava de pano passado, irmão. Qualquer hora do dia você me vê de pano passado. É que eu tinha um irmão, eu tenho um irmão, e se eu andava de pano passado, eu me inspirei nele. Só de pano passado e sapato social. Toda hora, todo dia, todo lugar. Na escola, eu ia com a farda da escola, pano passado. Pensa no cabo quadradozão, hein? E aí, a mulher ficava tirando a camisa de dentro. Não, porque é melhor por fora. Aí, viu? Casou, viu? Cuidou, zelou, casou. E esse rapazinho de 12 anos começou a se vestir como? Pano passado, igualzinho eu.
falava igualzinho na igreja, orava igualzinho. O pessoal falava assim: ó, o Helder 2 aí agora. Eu dizia assim: rapaz, tu é discípulo, tu não é cópia não. Muda essas coisas, tá feio demais já, tá feio. Mas o fato é, os discípulos estão hoje em vários lugares, pastoreando, sendo bênção, casados, com famílias, pessoas que eu cuidei delas. E eu sou muito, irmãos, realizado de ver hoje homens que um dia eram meninos que eu cuidei. Meninos de 10 anos, de 12 anos, hoje estão homens de 30 anos, casados, pastoreando, bem-sucedidos, sabe, pessoas que passaram pela minha célula e Deus me usou. Então eu quero dizer para você, irmãos, em nome de Jesus, imagina se eu tivesse me acomodado e não tivesse aceitado o desafio do meu líder para abrir mais um barco, para colocar mais um barco no mar. Se eu tivesse ficado todo o tempo debaixo, como diz o povo, né? Debaixo das asas, das saias, eu não teria visto o que eu vejo hoje dessas pessoas que eu cuidei naquela época. Então, irmãos, quando a gente fala de multiplicar, quando a gente fala de ter mais barcos, é porque tem mais peixe, irmãos, por favor, entenda isso. Tem mais peixes para ser colocado em mais barcos. Pastor, já está bom. Não, mas não está bom, por favor, entenda. O meu desejo esse ano é chegar a 20 células, nós vamos chegar. Mas ano que vem nós vamos chegar a 30, 40 e nós não vamos parar. Eu oro a Deus para que essa cidade, em cada rua dessa cidade, tenha uma célula, tenha um barco para colocar peixe que vai chegar, irmãos. E é você, mas pastor, eu não sei falar, eu também não sabia, irmãos. Você olha para mim falando hoje, você pensa que eu não falava, irmãos. Gago, medroso, tímido. Você me vê hoje fazendo essas coisas, você pensa: o pastor sempre foi assim. Irmãos, eu era tão medroso, apavorado com gente. Mas eu entendi, é preciso eu ir. É preciso começar, é preciso abrir mais um barco. É preciso colocar mais um barco nesse mar. Senão não vai perder os peixes. Vai perder os peixes. Quando o barco de Pedro encheu, o que ia fazer, irmãos? Talvez não puxou nem metade da rede. Já estava cheio o barco dele. E agora? Tem mais da metade da rede para dentro da água ainda, mas não tem mais barco. E agora? Então vamos soltar esses peixes aí. Se não tiver barco, irmãos, perde os peixes. Se não tiver mais barcos, perde os peixes que Deus quer dar para a gente. No dia que essa igreja lotar, irmãos, nós vamos fazer 2 cultos. No dia que lotar os 2 cultos, a gente compra esses terrenos tudo do lado aqui e constrói uma igreja para 3.000 pessoas. No dia que não tiver mais ninguém nessa cidade para ganhar, a gente cai no exterior por mundo aí. Outras cidades, mas a gente não pode parar, irmãos. Tem pessoas que estão se perdendo porque está faltando barco. Tem peixe que está se perdendo porque está faltando barco para colocar. Já chegou uma pessoa e falou assim: pastor, eu não sabia dessa igreja aqui. Eu quase me apavorava, irmãos. Uma pessoa dizendo para mim que não sabia dessa igreja aqui. Eu disse: pô, nós estamos muito fracos. Porque se tem gente em Eugênio Barros que não sabe dessa igreja, irmãos, é culpa nossa.
nosso trabalho não está sendo ainda impactante. Se tem gente dessa cidade que não sabe dessa igreja, pois nós precisamos abrir os olhos e dizer, a gente tem que fazer alguma coisa. Porque não pode. Nós precisamos, irmãos, nós precisamos como igreja de Jesus, saquear o inferno e povoar os céus. Nós precisamos arrancar as vidas que estão aprisionadas nas mãos de Satanás e levá-las para a presença de Deus. E é você que Deus quer usar. É você. É hora de você abrir o barco, construir o teu barco, mas não ficar com ele na areia. Colocar o teu barco no mar. Colocar o barco no mar para ser cheio de peixes. Porque tem peixes. Tem muito peixe. Tem muito peixe. Tem muito peixe. Tem muito peixe. A Bíblia fala assim: uma grande quantidade de peixes. Aleluia. Glória a Deus. É isso que a palavra de Deus diz. É isto que a palavra diz. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique, quase afundavam. Tanto peixe que quase afundava os barcos. Deus quer nossos barcos cheios. Não se conforme com a quantidade de pessoa que Deus já te entregou. Queira mais. Não está ainda quase afundando não, né, o barco? Então diga: Deus, eu quero que fique quase afundando, igualzinho na Bíblia, quase afundando. Enquanto não tiver assim, não estou contente. E quando tiver quase afundando, eu jogo para outro barco que já chegou do lado. Aí pode mandar de novo, que eu quero ficar sempre assim, andando mesmo, a água mesmo batendo dentro. Muito peixe. Aleluia. Barcos cheios, irmãos. Células cheias. Células cheias. Células cheias. Cheias de pessoas. Cheias de mulheres. Cheias de homens. Cheias de jovens. Cheias de crianças. Cheias de famílias. Para a glória de Deus. Diga aleluia. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. A sua célula é o barco. A célula é o barco. Mas todo barco precisa de alguém para remar. Sim ou não? Diga: todo barco precisa de alguém para remar. Quem é que vai remar, irmão, esse barco? Diga assim: eu. É você. É você que Deus está chamando para remar o barco. Ou seja, conduzir o barco. Quem está com remo é que mostra a direção, é que guia o barco. Deus chamou você para você pegar o remo. Ali naquele painel tem uma foto de um barco e de um remo. Você vai tirar uma foto ali. Você vai colocar a mão no remo. E você vai dizer: Deus, eu estou segurando o remo. E o meu barco está aqui no ponto. Pode mandar os peixes. Amém? Você vai segurar, se abaixa ali, segure no remo. Manda alguém tirar uma foto sua. E guarde. E bote lá no seu celular, na tela do celular. Amém? Você com o seu barco. E lá está cheio de peixe na rede, está vendo lá? Cheio de peixe.
segure no remo, os peixes estão na rede, e pule no barco, meu filho, e deixa teu barco encher em nome de Jesus. Aleluia! Diga glória a Deus. Feche os seus olhos.